Boa noite, igreja. Como é bom estarmos mais uma vez reunidos aqui em mais uma transmissão. Não é como muitos de nós gostaríamos de estar, né? Gostaríamos de estar aqui juntos, reunidos. Mas como é bom podermos adorar o Senhor com liberdade nas nossas casas. Eu queria dar meus parabéns para todas as mães, mais um dia. E aproveite esse momento agora para você dar um abraço à sua mãe, comemorar esse dia com ela. Eu sei que você já deve ter dado seu abraço, o presente para ela, mas nunca é demais, elas fazem tanto pela gente, né? Então dê mais seu abraço e vamos adorar o Senhor juntos.
noite, pessoal. Hoje eu vou falar bem baixinho, porque tem um bebezinho no meu colo e ele está dormindo. Boa noite, mamães. Um feliz Dia das Mães para vocês que nos colocaram no mundo, né? Gente, dá um abraço bem forte na mamãe aí. Fala para ela o quanto ela é especial para você. E você que não tem mãe, mas tem vovó, mas tem papai, sinta-se amado pelo nosso Pai Jesus. Sim, Jesus é o nosso Pai e conforta os nossos corações, não é verdade? Bom, hoje a nossa história tem tudo a ver com o Dia das Mães. A gente vai ter que adivinhar uma personagem da Bíblia que foi extremamente importante na nossa história. Sim, eu vou chamar aqui uma mocinha. Prestem atenção. Vem, mocinha. Espera aí que eu vou pegar o microfone. Oi, mocinha. Oi. Tudo bem? Tudo. Por acaso você está procurando alguma coisa? Eu tô, esse bebê que tá no seu colo. Meu Deus, olha aí eu pegando o bebê dos outros. É que eu amo crianças. Peraí. Muito bem. Essa aqui é a nossa personagem principal hoje. Olha só como ela é doce. Ela é linda, não é? Olha, eu vou contar uma história para vocês, a história de vida dessa moça, e vocês aí vão tentando adivinhar quem ela é. Belezinha? Moça, é verdade que você veio de uma família muito pobre e seus pais chamam Joaquim e Ana? Sim. Você morava numa vila que se chamava Nazaré? Sim. É verdade que você foi escolhida do Senhor? Sim. Você recebeu a visita de um anjo? Sim. Gente, peraí. Recebeu a visita de um anjo, morava em Nazaré, veio de uma família muito pobre. Muitas pessoas hoje têm o seu nome? O meu nome é Maria. Gente, ela chama Maria. Maria, você é mãe de alguém muito especial. Você é mãe de quem? Jesus, nosso Salvador. Ah, pronto. Essa é a Maria, a mãe de Jesus. A Maria foi escolhida do Senhor para ter lá no seu ventre o nosso Salvador, Jesus Cristo. Maria era uma mulher muito sábia, uma mulher calma, uma mulher doce, e devido ao seu comportamento, Jesus olhou para ela e disse assim: você é uma moça que tem tudo a ver com o que eu estou precisando. Sim, eu preciso de uma pessoa corajosa, humilde, que vai trazer o meu filho ao mundo, Jesus Cristo. Nossa, meninas, hoje o meu recado é especialmente para vocês e para as mães também. Será que nós temos sido assim parecidas com Maria? Obedientes, calmas e que aceitam os desafios do Senhor? Será que nós estamos de coração aberto para aceitar todas as promessas de Jesus na nossa vida? Porque Maria aceitou o desafio que Jesus lançou para ela. Dentro da barriguinha dela, ela carregava o nosso Salvador. Pensa que foi fácil para Maria? Não foi, não. Imagine as dores que ela sentiu no parto. O tanto que ela andou em busca de um lugar para ter o nosso Salvador. Sim, não foi fácil, mas Maria estava ali, firme e forte, seguindo os mandamentos do Mestre. Gente, eu fico tão feliz de saber que Maria foi escolhida e que nós também podemos ser escolhidas por Deus.
Sim, podemos ser escolhidas por Deus através do nosso comportamento, da nossa obediência. Olha só, quem quiser saber um pouquinho mais, é só abrir a Bíblia em Lucas, no 1º capítulo. Lá vai contar como foi essa trajetória de Maria com Jesus no seu ventre, que recebeu a visita de um anjo. É muito linda a história dessa mulher. Pessoal, Maria, eu gostei muito de receber a sua visita aqui, viu? Agora, eu tenho uma parte especial da nossa missão de hoje. Como é Dia das Mães, eu vou pedir para vocês, filhos, segurarem nas mãos das suas mamães. Segura aí na mão da sua mamãe. Para isso, eu vou convidar a minha mãe para vir aqui participar comigo. Vem aqui, mãe. Essa é minha mãe, pessoal. A tia Jujuba tem mamãe, sim. Agora, você está aí de mão dada com a sua mamãe? Eu vou aqui abraçar minha mãe e nós vamos fazer uma oração especial, pedindo para que Jesus sempre habite em nossos lares, dando sabedoria para as nossas mães. Vamos fechar os nossos olhinhos, abrace aí a sua mamãe. Se você não tem mamãe, abrace a vovó, abrace o papai, abrace quem estiver do seu lado. Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, pela oportunidade de conhecermos a vida de Maria. Que nossas mães e nossas crianças, meninas, sejam assim obedientes como Marias e que nós possamos, Senhor, receber os seus desafios como Maria recebeu. Que possamos ser mulheres e meninas dedicadas, mães corajosas e meninas, Senhor, que estejam debaixo da sua graça, Pai, e que quando crescerem possam ser mulheres e mães virtuosas. Que o Senhor aproxime os relacionamentos de mãe e filhos e que o Senhor, nos agracie cada vez mais com a Tua presença em nossos lares. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Sabe qual é o desafio de hoje? É tirar uma foto com a sua mamãe ou com a sua vovó, não sei quem mora aí com você. Tire uma foto e coloque nas nossas redes sociais, tá bom, pessoal? Assim eu desejo um feliz Dia das Mães para as mamães, para as vovós, para as titias, para todos aí. E nós vamos se ver na terça-feira, se assim Deus permitir. Um beijo. Gente, agora a gente vai dar tchau, tá? Tchau, galerinha! Vamos adorar nosso Deus por tudo que Ele fez por nós, por quem Ele é, por tudo que Ele fará em nossas vidas. Que quebra o jugo do meu pecado, é tão mais forte, é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória.
levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Olá, muito boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando nessa celebração. Quero mandar um abraço especial para todas as mamães, a minha mamãe também. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês e feliz Dia das Mães em nome da Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis. Hoje nós estamos aqui em família, né, para poder participar desse momento, para poder deixar ele um pouquinho mais aconchegante, um pouquinho mais próximo de você e da sua casa. Nós temos gastado bastante tempo com a família nesses dias de pandemia. Que Deus possa também visitar a sua casa, seu lar, e nós estamos aqui como família, mandando um abraço especial a todas as famílias que nos acompanham nesse momento. Não é verdade, criançada? Vocês estão bem aí? Tudo certinho? Você quer mandar algum recado para o pessoal aí? Pode ser? Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Olha só, deixa o seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado pelo recado. Ative o sininho. E ative o sininho para você não perder nenhum dos vídeos, hein? Gostei, muito legal. E você, tem algum recado para mandar também? Ela está muito tensa. Ela está muito nervosa aqui. O que está acontecendo com você, mocinha? Pode rir, não tem problema. Olha lá e dá risada. Ótimo. A Vanessa também tem um maravilhoso recado, né? Mas, espera aí, antes de você mandar esse recado, deixa eu falar. Devagar, deixa eu Vamos falar. só falar assim, ó, mamães, entrem no chat agora. Ah, é Tem uma verdade. surpresa para vocês, mas eu não vou falar agora. Entra aí, mamãe, que daqui a pouco a gente vai revelar essa surpresa. Fica posicionada aí, já com o dedinho no chat, que nós temos algo especial para vocês aí, mamãe. Isso, mamãe, você gosta da sua mamãe? Sim. Ela cuida bem de você? Se ela fala não. Sim. O que ela faz de comida que você mais gosta? Lasanha. A comida preferida é lasanha. E vocês, criançadas, qual que é, né, criançada, qual é a comida preferida aí que a mamãe faz? Qual é a comida preferida que vocês têm em família aí, não é verdade? Nós vamos falar de uma comida preferida daqui a pouquinho, que a Vanessa vai falar para vocês. Mas antes, deixa eu lembrar uma coisa. Nós estamos aí agora, né, nessa situação, aguardando a possibilidade de a gente poder se reunir pelo menos com metade do público, para a gente poder fazer a ceia, para a gente poder ter um tempo de oração juntos aqui no nosso espaço, com toda a segurança. Todas as cidades da região aqui, não vou falar todas, né, mas grande maioria, já estão voltando com cultos orientados para 50%. Nossa cidade ainda não permitiu e o nosso governo estadual ainda não autorizou. Então, o que nós vamos fazer? Domingo que vem nós vamos fazer a ceia de qualquer forma, tá bom? Então, se prepara que domingo que vem nós faremos a ceia do Senhor de uma maneira bem criativa, bem bonita, onde nós estaremos celebrando juntos. Então, guarda para domingo que vem que nós faremos a ceia do Senhor como família na fé, da maneira como o Senhor proporcionar para nós no andamento dessa semana, tá bom? Outra questão também é, se você quer contribuir, aliás, eu quero agradecer a Deus pela sua fidelidade, pela sua generosidade, pelo seu amor com essa igreja local, você que fez o seu depósito, sua transferência, você que trouxe aqui na igreja, teve pessoas que durante a semana se deslocaram com máscara, tudo para poder vir aqui ofertar. Eu louvo a Deus pela sua contribuição, pela sua fidelidade. Tudo que está acontecendo aqui essa noite é graças também ao seu serviço, à sua participação, à sua generosidade e como Deus tem nos suprido de uma maneira tão maravilhosa, providencialmente durante essa pandemia. Deus abençoe e retribui. Se você quer fazer isso, está aparecendo aí na sua tela as formas de contribuição através do internet banking, através do depósito bancário, no caixa eletrônico ou através da nossa secretaria no horário comercial de segunda a sexta-feira, tá bom? Continue fazendo isso, que Deus tenha honrado a sua vida, tenha honrado a nossa igreja e com certeza quando tudo isso passar, nós estaremos fazendo ainda mais para o Senhor, com os recursos que Ele tem colocado em nossas mãos para servi-lo e abençoá-lo também. Outra questão que eu gostaria de deixar para você, principalmente esse recado é para a criançada. Deixa eu perguntar para o Heitor e para a Ana Luísa aqui, vocês estão com saudade da criançada, dos amigos? Sim. Sim. Os amigos da igreja também, o pessoal das salinhas, dos professores, as professoras? Sim. Sim.
Que bom. Então, nós vamos fazer algo para esse domingo, a criançada. Atenção, vocês vão se reunir com as suas facilitadoras e facilitadores. Olha que legal. Mas a gente não... Posso ouvir um uhul aqui? Uhul? Tomara que vocês estejam mais animados, não é verdade? Mas... Casa, acho que eles estão mais em casa, Então, eles já estão mais ligados. Olha lá, estou escutando o uhul daqui o das rusto, casas. olha lá, eu estou vendo até a tia Jujuba em algum lugar gritando lá já. Parece que é minha vizinha, a tia Jujuba, estou escutando a tia Jujuba lá. Ó. Então, criançada, nesse domingo, dia 17, as facilitadoras e os facilitadores vão entrar em uma sala para poder se encontrar com todas as crianças. Mas, papai e mamãe, para que isso aconteça, você precisa se inscrever através dos grupos de WhatsApp de cada faixa etária. Tem de 0 a 3 anos, de 4 a 5 anos, de 6 a 7 anos e de 8 a 10 anos, tá bom? Então, é só você olhar lá no grupo que você vai atender e lá estará todo o grupo para você poder fazer a sua inscrição, tá bom? Nós vamos mandar isso para todos os sistemas nossos de comunicação e se você ficar de fora, não receber nenhum desses grupos, você entra em contato com esse número que está aparecendo aí na tela, lá embaixo é o telefone da nossa coordenadora da Rede Kids, ela vai inserir você no grupo de WhatsApp para poder participar todas as crianças, tá bom? Vamos lá, então? Vamos dar um recado para as mães agora? O que você prefere? As mães? Sim. Já? Será? Acho que é bom. Bom, vamos ver como que tá a nossa frequência aí, produção. Tá fraco? Ô, mamães, vamos para a sala? Vamos para a sala, porque a cozinha não é o seu lugar, não. A gente tem uma surpresinha aqui que, assim, você está cansada de cozinhar já? Olha, essa pandemia está mexendo com a gente, né? Eu não sou tão criativa na cozinha, mas macarrão à bolonhesa, macarrão com brócolis, macarrão molho branco, já não tem mais o que fazer. Já foram feitas todas as receitas possíveis. Então, a gente quer presentear uma coisa diferente para você, mamãe, agora. Você já cozinhou bastante hoje, já cozinhou para um batalhão de gente que foi almoçar na sua casa hoje, o filho, o neto, o sobrinho. Não, batalhão não, né? Porque nós estamos Não pode, isolamento, aglomeração. Né? Não pode, né? Mas eu fui na casa da minha mãe, dei eu comer uma comidinha, um creme de milho maravilhoso, rapidinho, com todo isolamento, mas a gente não pode deixar de comer aquela comida que a gente gosta da mãe, né, gente? Só que agora nós vamos presentear você, mamãe. É a sua hora, é o seu dia. Você já cozinhou bastante. Então, preste muita atenção. Só para as mães que moram em Sertanópolis, infelizmente. Mamães de Sertanópolis. Tem gente de fora do Brasil que está assistindo a gente agora, mas, infelizmente, você não vai poder comer uma pizza brasileira, portuguesa. Mas, assim, mamães, nós vamos presentear vocês... Vocês não, você. Você. A primeira. Com uma pizza grande, da pizzaria Porto Belo, e um refrigerante. Como que isso vai acontecer? A partir de agora, posso falar já? Eu espero mais Pode um falar. pouquinho. Pode Só as falar. pessoas que estão, somente as mamães que estão no chat do YouTube. Espera aí, tem gente aqui na igreja também posicionada. Na igreja não vale, tá bom? Vocês estão recebendo Mas só primeiro tem a duas informação. mães aqui, pastor. Não? Mas elas recebem primeiro a informação. Então, as mamães que estão em casa, que são de Sertanópolis, fala ou não falo, produção? Já melhorou a frequência aí ou não? Está melhorando? Então, vamos lá. A primeira mamãe, hoje de manhã a gente fez uma devocional, um texto reflexivo a respeito do Dia das Mães. Nesse texto, eu mencionei uma citação bíblica. Lá tem um capítulo todinho, certo? Dessa citação. A primeira pessoa, a primeira mamãe agora, produção, preste atenção aí. A primeira mamãe que escrever no nosso chat, mencionar, tá? Você não precisa escrever o versículo todo, mas você mencionar a citação bíblica que nós usamos hoje, na devocional do Dia das Mães, você vai ser presenteada com uma pizza grande e um refrigerante para você jantar com a sua família agora. Não vai fazer janta, tá, gente? Chega de cozinhar. Vai comer uma pizza maravilhosa. Atenção, atenção, tem gente que já está ligado lá. Vamos falar um pouquinho do nosso Dia das Mães, como foi, até o pessoal
a mamãe conectar lá, ó. Tá valendo já, hein, gente? A primeira mamãe que postar no chat do YouTube a citação bíblica da devocional de hoje de manhã vai ganhar essa pizza. Vamos falar um pouquinho do nosso dia? No Facebook também, tem no Face também lá, acho que estão no Facebook também? É. No Facebook, então a gente vai ter que sortear no Facebook e no YouTube. É. Vamos lá então. A primeira mamãe do Facebook e a primeira mamãe do YouTube. Olha aí, já aumentou. Nossa, Marisa Gente, Almeida. não teve. Tá bom. Nós temos aqui a nossa facilitadora do meio de comunicação, que é filha da Marisa, mas a Marisa acabou de ganhar. Ela não sabia, nem no culto ela vinha. No Facebook ou no YouTube? No YouTube, então tá bom. No YouTube já saiu, não teve marmelada, tá, pessoal? Ela não sabia, ela ficou sabendo agora. Então vamos lá, tá certo. valendo no Facebook agora. Vamos lá, no Face, vamos ver quem é que vai dizer. Vamos ver quem é que vai ganhar hoje. Agora é só dar Ctrl+C, Ctrl+V, né, pessoal? Quem tá no é só ir lá no Face agora. Não dá dica. Não dá dica. Ninguém no Face. Então a Marisa já ganhou uma pizza com refrigerante. Já pode entrar em contato lá para poder Vamos, pessoal do retirar. Facebook, mamãe do Facebook. Posta aí, qual foi a citação bíblica? No Face. Eu acho que nós vamos comer essa pizza todo mundo junto aqui, hein? Você gosta de comer pizza? Sim. Qual a sua preferida? Vou saber, tem um monte de sabores. Mas qual o mais gostoso de todos os sabores? Qual você gosta mais? Estrogonofe. Tá. E Aninha, você, qual que é a preferida? Eu gosto de duas. 4 queijos e estrogonofe. Gostoso também. Muito jóia. Nada ainda não fez? Então tá jóia. Rosineide Santos acabou de ganhar também uma pizza, né? É mamãe, tá bom? Tem que ser mamãe, tá certo? Rosineide Santos, parabéns, acabou de ganhar uma pizza. O pessoal da nossa comunicação vai dar as orientações para você agora de como fazer para retirar o seu presente especial de Dia das Mães e a Marisa também, tá bom? Obrigado pela participação de vocês. Agora a nossa equipe já está entrando em contato para falar com vocês sobre isso, tá bom? Temos um vídeo? Temos vídeo. Agora vamos homenagear agora as nossas mães através desse vídeo. Depois a gente vai refletir um pouquinho a respeito desse dia. Nós falamos tanto sobre o Dia das Mães, né, gente? É um dia específico hoje, mas Dia das Mães é todos os dias. Todos os dias a gente tem que estar com a nossa família, com os nossos filhos. É um desafio, mas preste atenção nesse vídeo aí que ele vai falar com você. A minha mãe é bonitona, baixinha, meio loira, de cabelo liso. É gordinha, é morena. Como ela tá assim, maravilhosa agora, né? Com esse vestido. Ela tem os olhos verdes. Tem cabelos brancos já, né? Demorou, viu? Pensa que a gente é irmã. Eu falei, mãe, não desminta, hein? É irmã. Ela tá com um casaquinho. Assim, do rosto dela, né? Sei que ela é morena, né? E eu me lembro, assim, eu na cama do hospital e ela cantando para mim, que foi uma lembrança que ficou muito, muito forte. Faz 3 noites que eu não durmo lá. Naquele dia, ninguém no hospital havia falado para ela que eu estava cega. E ela entrou toda feliz, contente, né? Aí eu falei, mãe, para, eu tô cega. Aí ele falou, vai dar tudo certo. Eu tô aqui, a gente vai vencer junto. No dia 19 de novembro tem uma imagem que eu sempre nunca mais vou me esquecer. Eu lembro de um sorriso dela que sempre vai estar marcado comigo eternamente. E que agora, no momento, eu não visualizo mais, né? Só imagino mesmo. Minha mãe foi a minha visão. Eu queria desistir e ela não deixou. Você olha para ela, você não percebe que mulher que ela é. Mas quando você começa a conviver, você vê que ela é uma pessoa capaz de se doar. E eu sou a maior beneficiada. Eu acho que ela é a senhorinha mais linda desse mundo, a pessoa mais gostosa. Me espelhando na minha mãe, eu vou ser uma mãe bem dedicada, vou ser bem preocupada, mas eu vou ser uma mãe
como a minha mãe, uma mãe maravilhosa. E sempre que eu penso em coisas boas, é na minha mãe que eu penso, né? Essa é uma mensagem muito importante para nós. Não é preciso enxergar para ver. Nós temos um dia festivo como hoje, em que nós estivemos com as nossas mães, a nossa mesa estava lá farta, mas muitos de nós talvez não estivéssemos tão felizes assim. Muitas pessoas, num dia de hoje, elas preferem se esquecer desse dia, não enxergar esse dia. Esse dia traz escuridão, tristeza, muitas vezes falta de fé. Para nós que temos as nossas mães perto de nós, é um dia festivo, um dia de alegria, de risada, dia de bagunça. Mas para muitos outros não seja um dia assim. Seja um dia desafiador, seja um dia em que traz memórias ruins. Talvez a sua mãe não esteja mais aqui, nesta terra. Talvez você não é mãe ainda, e você tem buscado isso há tanto tempo. Assim como eu, você também precisa, às vezes, de um milagre na sua vida. Um milagre que traz alegria, um milagre que traz paz, um milagre que traz um novo recomeço. Eu quero falar para você a respeito de memórias. Nós vemos no vídeo pessoas que não enxergavam, mas tinham na memória o cheiro da mamãe, o sentir, o falar, a voz da mãe. Nós somos aquelas, queridas, que trazemos as emoções para os nossos filhos. Nós somos aquelas que, quando embalamos os nossos filhos nas nossas mãos, trazemos amor, carinho, transferimos tudo isso para eles. E talvez hoje você não esteja sentindo isso. Talvez hoje seja um dia escuro para você. Mas eu quero deixar uma palavra para a sua vida, você que me escuta hoje, que acabou de entrar nesse chat, que acabou de entrar para ver uma pregação, escutar um louvor, saber o que era uma igreja. Você que quis muitas vezes pôr fim à sua vida por um desespero de alma. Eu vou contar um testemunho particular, pessoal meu. Uma semana antes de nós entrarmos nessa pandemia que nos deixou isolados em casa com os nossos filhos, com os nossos maridos e os nossos afazeres do trabalho, que tivemos que recriar a nossa função. Eu estive viajando com a minha família. Nós tiramos férias uma semana antes, Deus nos presenteou com isso, e nós fomos para o Nordeste. Quando eu cheguei lá, no hotel em que a gente já havia se hospedado, eu vi um menino, que ele tinha sido um recreador das minhas crianças, há uns 3 anos atrás, e ele marcou muito a minha vida, porque ele me ajudou a fazer o aniversário do Heitor lá, naquele dia, naquele hotel. E quando eu vi ele, o Senhor falou ao meu coração: você vai ter que ministrar na vida deste jovem. E eu falei: eis-me aqui, Senhor. Quando nós saímos de férias, nós pedimos isso para o Senhor. Usa-nos com os taxistas, usa-nos com as pessoas que nós vamos conversar, com os amigos que nós vamos fazer. E não foi diferente dessa vez, mas tinha algo especial. Eu vi esse menino e eu orei à noite. No dia seguinte, nós tomamos o nosso café e nós fomos à beira-mar. E foi um dia em que tinha tido a superlua. Então, o mar estava bem à frente. E à frente tinha muitos arrecifes. E o Denis quis ir com as crianças para mostrar para eles o que eram os arrecifes. E nós fomos. Quando eu estava bem longe assim da areia, o Denis falou assim: vai buscar um boné, porque a Ana vai se queimar aqui. Está muito sol, está muito quente aqui. E eu voltei. No meio do caminho, eu comecei a andar, e o Senhor me impulsionou
como a onda de uma maré e me fez assim, e me colocou diante desse menino. Ele devia ter uns 25 anos, o nome dele era Alain. E eu senti que Deus iria falar aquela manhã. Conversei com ele, coisas que eu nem imaginava. Mostrei para ele na foto, você não lembra de mim, mas você me ajudou a fazer o aniversário do meu filho, trouxe memórias para mim até hoje a respeito disso e para ele futuramente. E aí eu comecei a perguntar para ele se ele estava bem, e eu vi um vazio gigante na vida daquele menino. Um olhar de tristeza que me incomodou profundamente. Eu comecei a conversar com ele, e ele me contou a história dele. Que há 1 ano atrás, ele tinha perdido o seu irmão, só morava ele, o irmão e a mãe. Ele tinha perdido o irmão num carnaval passado, o irmão tinha se envolvido numa briga, e tinham matado ele brutalmente. E ele começou a chorar ali, na frente do mar. Falei, Deus, o que o Senhor tem aqui? E aí comecei a conversar com ele, comecei a trazer palavras de esperança para aquela vida, e eu via o sentimento que ele tinha, o vazio que ele tinha dentro da vida dele. E como se não bastasse, ele falou, sabe por que eu estou assim? Aí ele começou a chorar. No começo ele estava um pouco resistente, depois ele começou a chorar, ele falou assim, eu estou assim, Vanessa, porque depois da morte do meu irmão, minha mãe teve um câncer, eu cuidei dela durante 6 meses, e faz 3 meses que ela morreu. E eu não vejo sentido mais para a minha vida. Eu estou aqui hoje, mas não consigo entrar dentro da casa da minha mãe. Não consigo abrir aquela porta, não consigo mais sentir, ouvir a voz da minha mãe. E eu ministrei na vida dele, orei com ele, na frente daquele mar, pedi para o Senhor que inundasse, que trouxesse esperança para aquela vida. Resumindo toda a história, eu chorei a manhã inteira daquele dia. O Denis até achou que eu estava nervosa com alguma coisa, mas não, senti a dor daquele menino. No dia em que eu fui embora, eu abracei ele, as crianças foram lá, chamaram ele, eu abracei ele, e ele falou assim para mim, Vanessa, momentos antes da minha mãe morrer, minha mãe era uma mulher muito temente a Deus, e ela me falou, nunca rejeite uma oração, filho, porque eu orei todos os dias da minha vida, para que você conhecesse esse Deus que eu sirvo, e você vai conhecer esse Deus, o Senhor te enviará muitas pessoas para orar pela sua vida. E ele falou que ele sentiu impactado por aquela oração, e ele sentiu alegria quando ele brincava com as crianças, e que ele iria tomar um novo rumo na vida dele, que aquela tristeza tinha passado. Eu quero falar para você que talvez memórias ruins de mães trazem atitudes, futuros às vezes incertos, mas o Senhor traz uma palavra de esperança para você hoje. O profeta Jeremias, em Lamentações 3:21, diz o seguinte: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se a sua mãe não está mais junto de você, traga à memória aquilo que ela fez pela sua vida, memórias boas, não ruins, momentos que você viveu com ela, que você chorou com ela, que você sentou com ela e deu muitas gargalhadas. Traz à sua memória isso agora, que eu sei que o Senhor trará a esperança para a sua vida. Nós somos detentores da nossa história. Nós somos aquele que fazemos as diferenças na vida dos nossos filhos, o nosso futuro. Se você tem uma memória ruim, decida fazer uma memória com seus filhos hoje. Faça memória na vida dos seus netos, memórias boas, para trazer esperança em meio ao caos do mundo que nós vivemos. Hoje de manhã nós escutamos um culto e a pastora falava: eu nunca fiz tantas memórias boas nos meus filhos como nessa pandemia. Então é algo para nós pensarmos, refletirmos a respeito disso. Você tem seus filhos junto com você, você tem seus netos com você, é hora de você fazer memórias neles. Se você já não tem mais, traga à memória aquilo que você viveu com a sua mamãe, que eu sei que o Senhor trará esperança,
como fez na vida daquele menino, fará na sua vida também. Amém. Nós vamos orar por você nesta hora. Senhor Jesus, há tantas mamães agora que são sozinhas, que educam os seus filhos sozinhas. Há tantas mamães que gostariam de ter um afeto, que gostariam de receber uma palavra de amor, de afirmação de uma mamãe que já se foi. Mas o Senhor pode trazer tudo isso à memória de esperança, Pai. Jesus, invada a cada casa agora, Deus, com a sua doce presença, Deus. Segura nos braços aquela que precisa de um amor, de um abraço, de um beijo, de um carinho, e invada esse lar com a sua presença, Deus. Nós não podemos fazer isso, mas o Senhor pode, Pai. O Senhor pode, através dos louvores, da pregação, através do lúdico usado aqui esta noite, o Senhor pode fazer. O Senhor pode trazer memórias de inspiração, memórias que farão a diferença em toda uma vida daqui para frente. Por isso, em nome de Jesus, receba, Deus, a nossa oração, para que muitos lares sejam gratos ao Senhor por esse amor infinito que o Senhor tem por nós. Amém.
Recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, eu conto contigo. Recaio de novo em tuas mãos, eu recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, sim Deus, em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços é o meu descanso. Nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro presente em cada momento, em cada situação. Tu és, Senhor, meu refúgio, meu refúgio, Senhor. Não importa se eu vá por meio dos vales ou no alto da montanha, ali tu estás, Senhor, para me socorrer, para me ajudar, para me acolher. Com a tua mão poderosa eu posso sentir o Senhor, eu posso sentir os teus braços, Senhor, bem forte a me sustentar. Em cada passo dessa jornada eu posso sentir, Senhor, eu não estou sozinho. Você não está sozinho, você que está aí na sua casa, você que tem se sentido abandonada, você que tem se sentido solitário, você que tem se sentido perdido, você que tem se sentido em meio a incertezas, a inseguranças, você que tem perdido o prumo, o caminho, o rumo. Você não está sozinho, há um braço poderoso para te sustentar, há um braço poderoso para te ajudar, há um braço poderoso para guardar o seu coração e proteger seu coração de toda investida maligna. Os braços mais fortes do universo, que sustentam esse mundo, que sustentam todas as coisas, estão também te abraçando, te sustentando, te guardando. Eu posso passar por qualquer provação se estou contigo, Senhor. Eu posso seguir adiante contigo. Teus braços é o meu descanso.
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia, eu quero que você sinta esse descanso chegando ao seu coração. Em meio a dias tão cansativos, você possa encontrar o descanso, o refrigério e o abraço do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu coração, em nome de Jesus. Obrigado, equipe de louvor, obrigado, equipe de adoração, por esse tempo onde nós podemos declarar essas certezas e essas garantias para o nosso coração, que o Senhor é o nosso descanso. Hoje nós gostaríamos de falar com você sobre um tema muito específico, falando sobre períodos onde vivemos de lutas, de incertezas e de grandes batalhas sendo travadas no campo relacional, financeiro, emocional, inclusive espiritual. Nada melhor do que nesse momento nós falarmos sobre manter a posição. E o tema dessa noite que eu gostaria de compartilhar com a sua vida e o seu coração, em alguns poucos minutos que nos restam, é sobre essa palavra, posição. É o que talvez mais esteja em ausência nos dias que vivemos. As pessoas, falta posicionamento firme, sólido, e muitos ventos, seja doutrinário, seja ideológico, seja político, vem e arrebata do nosso coração convicções com uma facilidade que nós nunca antes vimos. Parece que as coisas estão numa situação de tanta incerteza, de tanta insegurança, que é tão simples e é tão fácil remover conceitos, que posicionamento é uma palavra que parece estar em extinção. Mas eu gostaria de falar com você essa noite sobre um homem que, a despeito de todas as circunstâncias catastróficas que estavam envolvendo a sua vida e estavam envolvendo a sua história, manteve sua posição firme e não removeu seus pés daquilo que ele considerava digno de lutar, aquilo que ele considerava digno de proteger. E eu pergunto para você essa noite: tem algo que você gostaria de proteger? Tem algo que você gostaria de batalhar em favor de, para que pudesse guardar, resguardar, a fim de que nenhum mal aconteça? Portanto, hoje eu gostaria de compartilhar a história de Samá, um personagem bíblico que tem apenas alguns versículos de menções sobre a sua história, mas de profundo significado para nós nessa noite. Então, você que está com a sua Bíblia aí, você que quer compartilhar a leitura, ou se você quiser assistir a leitura, estará sendo projetada no telão agora e está registrado no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 23, e eu leio com você esse texto que está escrito assim. Samuel, capítulo 23. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar, os filisteus se reuniram em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Eu quero falar com você sobre esse texto de Samá, mostrando algumas aplicações básicas e muito simples para o nosso coração. E a primeira aplicação que eu gostaria de trazer ao seu coração, é relacionado a esse texto, está registrado no fato dessas pessoas estarem fugindo do território e abandonando um campo de lentilhas. O que seria um campo de lentilhas? Bom, num território árido e seco como o de Israel, qualquer pedaço de terra produtivo e frutífero se tornava uma mina de ouro. E não sei se você percebeu, mas quem veio para recuperar aquele campo, ou melhor, tomar aquele campo, foi exatamente o exército dos filisteus. Os filisteus são um povo de confronto do povo de Israel. É um povo oponente e inimigo da história de Israel por muitos e muitos capítulos registrados na Bíblia. Mas é interessante notar a forma de ataque deles. Os filisteus, eles não atacam coisas que não sejam importantes. Os filisteus não atacam coisas que não sejam valiosas. Os filisteus não atacam coisas que eles não tenham oportunidade de ter vantagem sobre aquilo. Então eles vão imediatamente em condições e em regiões de plantio, em regiões e em condições de colheita, para poder retirar ali o ouro da sua subsistência. Os filisteus estão atentos a tudo aquilo que é produtivo, a tudo aquilo que é frutífero e a tudo aquilo que pode trazer vantagem a eles.
Então, nessa história bíblica não é diferente. Quando o campo está florindo, quando o campo está pronto a dar colheita, os filisteus atacam para poder retirar daquele solo o bem precioso para eles, mas que não lhes pertencia. É exatamente dessa maneira que o inimigo atua contra a nossa vida e contra o nosso coração. Aquilo que para nós é importante, aquilo que para nós tem algum custo, aquilo que para nós tem suor empregado, tem valor empregado, aquilo que para nós é digno de confiança, aquilo que para nós tem algum sentido e significado, os filisteus adoram vir pisotear os nossos campos de lentilha. E eu não sei o que você precisa proteger essa noite, eu não sei qual é o campo que frutífero está, mas que pisoteado tem sido pelo inimigo. Eu não sei quais são ou quem são os filisteus que têm arremetido contra o seu campo de lentilhas. Eu não sei quem são ou quais são os filisteus que têm roubado de você uma área frutífera, produtiva da sua vida. Eu não sei em que lugar ou em que região isso se situa no seu coração. Talvez seja relacionado ao seu bem-estar pessoal, talvez seja relacionado à sua saúde, talvez seja relacionado aos seus bens materiais, talvez seja relacionado aos relacionamentos interpessoais. Eu não sei qual lugar que você tem cuidado anos a fio, debaixo de sol e de chuva, protegido para que no momento específico você pudesse desfrutar, e de repente vem o inimigo, vem os filisteus e rouba tudo aquilo que é seu por direito, mas que agora ele quer requerer de suas mãos. É assim que os filisteus atuam, é dessa maneira que eles progridem contra a nossa vida. Eles vêm para roubar aquilo que para nós é valioso e para nós é frutífero. E o que é que os filisteus têm roubado dos nossos dias? Bom, os filisteus estão espalhados em várias áreas do nosso setor, seja ele político, econômico, social, seja ele no ramo da aprendizagem intelectual, seja ele nos relacionamentos. Os filisteus estão espalhados em vários ramos da nossa sociedade contemporânea, e eles têm pisado territórios importantes para a nossa vida. É só olhar o seu filho que foi para a universidade, e ali ele foi roubado o direito de manifestar a sua fé diante de tanto afronta e confronto. Basta olhar para o seu casamento destruído em virtude dos filisteus tecnológicos que jogam a traição digital como se fosse algo inofensivo e sem valor. Então o marido se relaciona com uma outra mulher através dos seus veículos de mídia social e acha que isso não tem nenhum problema. A mulher também exibe ali em sua rede social privada e fake suas fotos íntimas, compartilha bobagens com outros homens e acha que isso está oculto e não tem problema nenhum. São os filisteus que estão pisando os nossos casamentos. O consumo desenfreado, o desejo de ter a todo custo, está aí o filisteu roubando, pisoteando a nossa sanidade mental e a nossa tranquilidade e paz de espírito diante de tantos bens de consumo e tanto desejo de obter e ter na nossa vida. Ou seja, nós poderíamos passar aqui a noite citando filisteus que estão pisando campos de lentilha, roubando casamentos, relacionamentos, paz no coração e uma vida plena que Deus oportunizou para nós através do seu Filho Jesus e que muitos de nós estamos perdendo de vista. Então a primeira coisa que eu gostaria de mencionar para você essa noite, e vai aparecer aí na sua tela, é que nós vivemos num mundo em crise. E que crise é essa, pastor? A crise de um mundo que aprendeu a desprezar o que é importante. Um mundo que aprendeu a desprezar o que é importante. Note comigo o texto que diz que os filisteus vieram contra o povo de Israel, enquanto eles tinham um campo de lentilhas, e fugiam de diante da presença dos filisteus. Os israelitas fugiam porque eles não consideravam aquele campo digno o suficiente de qualquer batalha, de qualquer luta. Era coisa para se abrir mão, era coisa para deixar-se para trás, era coisa para simplesmente renunciar com uma facilidade imensa. O nosso mundo é muito parecido com o povo de Israel, que fugia de diante dos filisteus, mesmo tendo algo tão precioso e tão importante para defender. Nós vivemos um mundo que olha para o caminho da fuga como um caminho mais rápido, porque as coisas não têm valor, a família não tem valor, o casamento perdeu o valor, a vida perdeu a sua preciosidade. Então nós estamos vivendo num mundo cheio de insegurança, de incertezas, que aprendeu a trocar o fútil, o banal, pela palavra daquilo que seria importante.
Nós vemos as pessoas o tempo todo nessa pós-modernidade, nesse mundo que inverteu os valores e que colocou as relações com as coisas importantes de ordem prioritária de cabeça para baixo. As coisas mais essenciais para o ser humano, que lhe trazem dignidade, que lhe trazem vida, que lhe trazem estabilidade emocional, espiritual, foram colocadas lá no baixo da sua pirâmide de necessidades. As coisas mais importantes para manter a vida vibrante, a vida ativa e a vida plena, foram relegadas a um pano de fundo ou um trapo de imundície que mal serve para alguma coisa. Nós vivemos num mundo onde o importante foi substituído pelo banal, pelo fútil, e nós vemos que a pandemia tirou o véu de sobre isso. A pandemia nos colocou de novo em modelo de reflexão, para que possamos ver o que é que de fato importa nessa vida, o que é que de fato é prioritário. E agora, sem tantas distrações, e agora sem tantas banalidades, nós estamos diante daquilo que realmente importa diante dos nossos olhos, e você não está se sentindo desafiada, você não está se sentindo constrangido, diante de tantas coisas que você abriu mão durante tantos anos, buscando o superficial e o desnecessário, e deixou o mais importante ser pisoteado pelos filisteus. Agora você olha para um casamento destruído e fala: por que eu deixei isso acontecer? Agora você vê os filhos mais distantes do que nunca, e você se pergunta: por que eu deixei isso acontecer? Agora você vê que o patrimônio não pode salvar, e o dinheiro atrás do qual você correu a vida toda não pode te salvar. Você diz: por que eu deixei isso acontecer? Você, assim como eu, é vítima de um mundo em crise que despreza as coisas mais importantes. Que essa pandemia possa nos trazer sanidade e sobriedade mental, para que possamos valorizar e realmente focalizar naquilo que é importante. Enquanto todos os israelitas corriam, porque era só um campo de lentilhas, Samá se posicionava no meio dele dizendo: é o meu campo de lentilhas. Samá sabia a dor, o sofrimento, o suor que aquele campo representava para ele e para sua família. Ele sabia o que era importante. Tem muitos filisteus que dizem para você: corre, fuja, salve sua vida. Tem muitos israelitas que chegam perto de você e digam: isso não vale nada, é só mais um casamento, é só mais uma pessoa, é só mais não sei o quê. Muitas pessoas vão dizendo: abandone. Mas o Samá nos dá uma lição totalmente diferente. Enquanto o mundo em crise nega o que é importante, Samá diz: isso aqui vale a pena lutar. E eu pergunto para você: não vale a pena lutar pelo seu casamento? Não vale a pena lutar pela sua vida espiritual? Não vale a pena lutar pelos seus sonhos? Não vale a pena lutar pela graça de Deus na sua vida? Não vale a pena batalhar por isso? Por que as pessoas dizem para você abandonar? Por que as pessoas dizem para você esquecer? É porque elas não sabem o suor e o valor que esse campo tem para a sua vida. Então, não deixe quem não conhece o ramo das prioridades, das importâncias da nossa vida, aconselhar você a fugir diante daquilo que tem valor e é importante ao seu coração. Mas a segunda crise que eu vejo nesse mundo que nós experimentamos é a crise de um mundo fugitivo. A primeira é a crise de um mundo que não sabe o que é importante. Segundo, é a crise de um mundo fugitivo. Para nós tudo é fuga, tudo é evasão. A bebida hoje, tão democratizada entre os nossos jovens e adolescentes, é uma fuga para não se encarar a realidade cruel que tem adiante. As drogas, os anestésicos espirituais, as religiões orientais, que vêm com uma filosofia de bem-estar pessoal, são fugas para não lidarmos com os conflitos mais assombrosos da alma humana. As pessoas estão fugindo para relacionamentos que são na verdade nocivos, estão fugindo para a drogadição, estão fugindo para religiões que não respondem aos anseios da alma humana, mas que maqueiam as necessidades exteriores, estão fugindo para o consumo desenfreado. As pessoas estão fugindo de discussões importantes, estão fugindo dos valores da palavra de Deus, elas estão o tempo todo se anestesiando com coisas periféricas, evitando aquilo que é central e nevrálgico em suas vidas. Quantos de nós estamos abandonando aquilo que de fato é importante e fugindo, porque não queremos encarar a realidade, não queremos ver como deveria ser visto? Essa é a realidade dos israelitas com Samá. Primeiro, eles não sabem o que aquele campo de lentilha significa para Samá, então eles conseguem abandonar aquilo que não é prioritário, não é importante, deixa de lado.
Segundo, eles fogem, porque é melhor correr do inimigo do que encará-lo frente a frente, do que pedir perdão pela ofensa, do que falar a verdade para a esposa, do que falar a verdade para os pais, do que encarar o conflito de frente, do que se humilhar, do que se rebaixar, do que reconhecer o erro. É melhor fugir, é melhor evitar. Nós vivemos na geração do esconde-esconde. Nunca se viu na história um mundo pessoal tão revelado pelas redes sociais, mas ao mesmo tempo com tantas mentiras internas no coração. Nós vivemos num mundo onde nós fugimos para as redes sociais, criamos perfis falsos, postamos fotos que não dizem respeito à nossa realidade, vivemos um mundo de faz de contas, porque a realidade nos constrange, a virtualidade nos chama. E nossa geração, nascida na década de 80, mais do que nunca está habituada em fugir pela virtualidade das realidades que confrontam o seu coração. Nós evitamos a todo custo qualquer coisa que nos constrange e nos confronte. Então a fuga é o melhor caminho. Só que não somos muito diferentes dos israelitas que perderam o campo de lentilha, que deixaram para trás aquilo que era o mais importante. Então eles se afastaram, então eles perderam, e eles deixaram um homem sozinho no campo de lentilhas para batalhar contra o exército gigante que vinha para roubar aquela preciosidade. Então eu pergunto para você essa noite que me assiste, de que lado nós estamos? Nós somos daqueles em crise, porque não sabemos considerar o que é importante? Somos daqueles em crise, porque a fuga sempre é o caminho mais rápido e mais interessante para uma geração que tem medo do confronto imediato? Ou nós somos daqueles que mantêm a sua posição? E a palavra para você essa noite é: mantenha a sua posição. Mantenha a sua posição. Vai aparecer na sua tela agora o porquê que eu digo isso. Manter posição é assumir responsabilidades e não terceirizá-las. Eu vou repetir para você. Manter posição é assumir responsabilidades e não terceirizá-las. Samar não terceiriza o cuidado do campo de lentilhas. Samar não terceiriza um momento conflituoso que ele vive e que ele tem que corresponder à altura. Samar se posiciona e diz: isso é meu direito e sou eu quem tenho que batalhar. Nós vivemos num mundo de terceirização de responsabilidades. A gente terceiriza todas as nossas necessidades, todos os nossos insucessos, todos os nossos fracassos para as outras pessoas. Eu não sou feliz porque eu nasci nessa vida, eu não sou feliz porque eu tenho esse trabalho, eu não sou feliz porque eu nasci nessa cidade, eu não sou feliz porque eu tenho esse problema, eu não consigo viver porque eu tenho essa limitação. Todos têm culpa ao nosso redor. Parece que o mundo conspira contra nós. Mas Samar não fica olhando para os israelitas fugindo. Samar não fica olhando à distância dizendo: ó vida, ó céus. Ele se posiciona naquilo que é importante, naquilo que ele acha que é digno de dar a sua vida em favor de conquistar e de preservar. E eu pergunto para você: tem algo essa noite na sua vida que vale a pena você se entregar, você dar a sua vida, você se posicionar para defender? Ou vai continuar com a desculpa dizendo que a culpa é dos outros? O casamento é um fracasso por causa da esposa, a família é um problema por causa da sogra, o trabalho é um constante conflito por causa do chefe, a vida é um problema por causa dos políticos. Tudo é uma fuga para a gente poder se eximir das responsabilidades que temos de lutar pelo nosso campo de lentilha. Só que manter a posição é assumir a responsabilidade, não é terceirizar. Não é terceirizar a educação dos filhos para os avós, não é terceirizar o cuidado do casamento para Deus. Tem muita gente fazendo campanha para restaurar o casamento, mas não é capaz de dar um beijo na esposa e pedir perdão ao marido. Vem na igreja domingo após domingo, terça após terça, faz jejum, faz oração, dizendo para Deus: restaura meu casamento, mas não é capaz de falar a verdade, de abrir o coração, de pedir perdão, de honrar o seu cônjuge. Isso é terceirizar as responsabilidades. A igreja ama isso. Eu escuto o tempo todo as pessoas falando: vamos fazer uma oração agora pelos povos não alcançados, vamos fazer uma oração agora pelas pessoas que não conhecem o Evangelho. Aí vamos fazer, aí o pessoal: Senhor alcança, Senhor faz, Senhor visita, Senhor busca. Peraí, a responsabilidade é de quem? Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. E de quem? Vocês. E aí nós dizemos: Deus vai. Aí a gente diz: Deus, o Senhor precisa ir.
É uma coisa ilógica, contraditória, porque nós amamos terceirizar responsabilidades. A gente ama ter alguém para culpar. A gente ama alguém para levantar o punho e dizer: a culpa é sua por eu não ser bem sucedido, a culpa é sua por eu não ser feliz, a culpa é sua por eu estar na miséria. E nós temos sempre essa muleta para nos apoiar. Samar não tem muleta, por isso ele defende aquilo que ele acha que é importante. Pode ir embora, pode correr. Se para vocês não é importante, para mim é, porque para mim defender o campo de lentilha é assumir a minha responsabilidade por esse lugar que é meu. É o que Samar diz, e é o que nós poderíamos dizer essa noite, não é verdade? Você pode dizer isso pela sua vida? Você pode dizer isso por coisas importantes na sua história? Você pode dizer isso diante de um filho rebelde que tem agora, através da sua juventude, demonstrado uma rebelião incontida no seu coração, chegado tarde, usado de palavrões na sua casa, de desrespeito com você? Você vai abrir mão dele? Ou você vai lutar pelo seu campo de lentilha? Assumir a responsabilidade é assumir a posição de quem quer Deus no seu lar. Chame Jesus para a sua casa, chame Jesus para a sua história, chame Jesus para o seu trabalho, se posicione, não abra mão, não negocie, assuma a responsabilidade que você tem de cuidar daquilo que Deus lhe deu e daquilo que é precioso ao seu coração, mas não diga que é culpa dos outros, ou que é tarefa dos outros, fazer o que só você deve fazer nesse momento, para cuidar do seu campo de lentilhas. E por fim, se o mundo está em crise, porque não valoriza o que é importante e foge como um caminho mais rápido, Samar se posiciona porque ele sabe que ele deve assumir sua responsabilidade e não terceirizá-la, mas ele sabe quem está com ele. Enquanto a equipe de louvor sobe aqui, eu gostaria de falar para você essa última palavra. Samar se posiciona no meio do campo de lentilhas, sozinho, contra um exército, não porque ele é louco, não porque ele é ousado, corajoso, não porque ele é um herói valente. Samar se posiciona naquele campo de lentilhas porque ele sabe quem está com ele. Essa é a grande diferença entre Samar e os israelitas que fugiam enquanto os filisteus abatiam contra o território de Israel. Samar sabia quem estava com ele. E ele não precisa de um exército numeroso ao seu redor. Ele não precisa dos filisteus ao seu lado. Ele não precisa dos israelitas, melhor dizendo, ao seu lado. O que ele precisa é da presença de Deus. E é o que você precisa saber essa noite. Eu não tenho muitas respostas para dar a respeito do seu casamento. Eu não tenho muitas respostas para dar a respeito da sua condição de saúde, a respeito dos seus filhos rebeldes. Eu não tenho respostas para te dar a respeito da condição financeira que parece estar sendo pisoteada pelos filisteus. Eu não tenho respostas, talvez, para te dar na sua condição emocional que tem sido triturada pelo exército inimigo. Eu não tenho resposta para te dar nessa sensação de culpa que você tem constante, lidando com um erro passado ou com um erro oculto que tem destruído a sua alma. Mas eu tenho uma pessoa para te oferecer, porque eu não tenho a resposta, mas eu tenho a pessoa. Jesus Cristo é a resposta para o seu coração. Jesus Cristo é o Senhor dos exércitos, é Ele que se posiciona ao seu lado na batalha. Então você não terá que lutar sozinha. Você não tem que lutar sozinho por esse casamento fracassado. Você não tem que lutar sozinho por essa família destruída. Você não tem que lutar sozinho por essa saúde debilitada. Você não tem que lutar sozinho por essa situação difícil de pandemia. Você tem alguém, uma pessoa, não um conceito, não uma ideia, não um patrimônio, não uma coisa. Você tem um alguém ao seu lado. E aqui vai a última lição, se prepare, que essa é importantíssima. Samar entendeu isso, por isso ele ficou no meio do campo de lentilhas. Está preparado? Vai aparecer na sua tela agora. Samar luta sozinho contra o exército inteiro de filisteus, porque ele sabia que um com Deus é sempre maioria. Um com Deus é sempre maioria. É o que a palavra de Deus diz em 1 de João, capítulo 4, versículo 4. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que vive em nós. Eu não estou lutando sozinho, eu não estou golpeando o ar numa busca frenética pelo meu estabelecimento, eu não estou golpeando o ar por uma luta tresloucada para poder me posicionar nessa vida, eu não estou abandonado tentando cuidar dessas crianças sozinho, eu não estou abandonada tentando cuidar do casamento sozinha. Você pode dizer isso. Você não está sozinho, você não está sozinha. Há um braço poderoso, aliás, há um abraço poderoso de um Deus que nunca te deixou só, que é fiel, que é constante, que é cheio de amor, que é cheio de graça e que está com você para lutar contra os seus inimigos.
Ele é poderoso para destruir o seu exército oponente. Ele é poderoso para derrubar os seus filisteus e para colocá-los em retirada do seu jardim, da sua vida. Se posicione, não corra mais, não fuja mais, não tema mais. Não desvalorize o que Deus chamou de importante, não negligencie o que Deus falou que é valioso. Se posicione, minha irmã. Se posicione, meu irmão. Mantenha a sua posição no campo de lentilhas. Pode estar todo mundo correndo, pode estar todo mundo dizendo que você é louco, pode todo mundo dizer que não vale a pena, mas se posicione no campo de lentilhas, porque você sabe o que isso vale para você. Você sabe como Deus honrará a sua vida, e você sabe que Ele está ao seu lado, mesmo que venha um exército contra você. Você se posicionará, estará ao lado do Senhor, e o Senhor lhe dará grande livramento. Preste atenção no tempo verbal e no sujeito da oração, como termina o texto. Então Samá se posicionou no meio daquele campo de lentilhas, e o Senhor, olha como muda o sujeito da oração. Samá se posiciona, e o Senhor. Samá se posiciona, e o Senhor. Vamos fazer um jogo de câmera aqui, você vai ficar atento. Aqui é Samá, aqui é o Senhor, tá bom? Vamos lá? Samá se posiciona, e o Senhor. Samá se posiciona, e o Senhor, pela última vez, Samá se posiciona, e o Senhor efetua grande livramento. A obra não vai acontecer pelas suas mãos, a obra não vai acontecer pelos seus talentos, o milagre não vai ser operado pelas suas facilidades, o milagre não vai acontecer porque você é bom o suficiente, ou porque você conseguiu. Vai acontecer porque você se posicionou naquilo que você deveria lutar, e o Senhor efetuou grande livramento. Amém? Você pode dizer isso na sua vida? Você pode colocar isso no chat agora? Eu me posiciono, eu me posiciono, eu me posiciono, em nome de Jesus. O seu papel não é lutar, essa guerra não é sua, o seu papel não é guerrear, porque essa batalha não convém a você. O seu papel é só se posicionar. Defenda, diga: Senhor, para mim é importante, Senhor, para mim vale alguma coisa, Senhor, enquanto todos correm, eu vou defender o meu território, e o Senhor efetuará grande livramento. Confie nessa palavra, porque maior é aquele que está com você do que ele que é contra você. Não fuja como esse mundo foge, não despreze como esse mundo despreza. Lute, posicione-se como Samá se posicionou, e Deus efetuará grande livramento. Vamos orar? Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da sua presença nesse ambiente de fé. Senhor, nós estamos num ambiente de fé porque a fé não depende de estarmos juntos em comunidade, mas depende de estarmos juntos com o Senhor. E o Senhor está em cada casa, e o Senhor está em cada coração. E ora, se o Senhor está agora com cada um desses que me assistem, o Senhor também está alimentando a fé e a convicção de que maior é o Senhor que está com eles do que aqueles que têm vindo contra esses corações. Por isso, Deus, fortaleça cada fé, fortaleça cada coração, cada vida que nesse momento ouve essa palavra. Senhor, no nome de Jesus, nós nos posicionamos para ver o teu livramento. Essa batalha não é nossa, essa guerra não é nossa, mas já entregamos a ti, devolvemos a ti e consagramos ao Senhor. Esse campo está protegido porque nós estamos posicionados. Não vamos abrir mão daquilo que é importante, não abriremos mão daquilo que é valioso, porque temos a certeza de que o Senhor luta ao nosso lado, o Senhor está conosco, e o Senhor vai conosco, vencendo cada uma das nossas guerras. Por isso nós sabemos que se o Senhor está conosco, quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, quem poderá resistir-nos? Porque um com o Senhor sempre será maioria, em nome de Jesus. Amém. Amém.
você. Muito obrigado por estar aqui conosco nessa transmissão. Feliz Dia das Mães para todas as mães que nos acompanharam aqui. Quero desejar a todos uma boa semana e até terça-feira na próxima transmissão, se Deus permitir. Amém? Até mais. Eu sei que estás comigo.